Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Capítulo 4. Quando preparava este sermão, na verdade ele já está sendo preparado já há algumas semanas, pois ele era para ser pregado há 3 domingos atrás. Eu estava trabalhando e mudei algumas coisas, e hoje eu vou focar no versículo 4, e naturalmente nós não vamos encerrá-lo hoje. Provavelmente iremos falar alguns domingos mais sobre este tema: Jesus, a água que sacia a sede espiritual. Mas é necessário que abordemos algo muito especial que eu entendo. Ok. Nesses sermões seguintes, assim diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Hoje nós vamos até o versículo 18, não vou lê-lo todo, mas nós vamos ler só até aqui. Eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Pai, queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Saímos dos nossos lares, deixamos a nossa casa, a nossa zona de conforto, para aqui estarmos louvando e bendizendo o Teu nome. E eu tenho certeza, com o coração desejoso de ouvir o Senhor nos falar. Queremos pedir-te, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Pastor Carlos Dourado, cale-se totalmente dele, e que o Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor, mais uma vez, use o Teu servo, tira os impedimentos que porventura possam existir, para que a Tua palavra não se perca, mas que ela seja valiosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. E era-lhe necessário, pode trocar aqui, eu prefiro usar o outro microfone. Vocês têm um pouquinho de paciência para com o pastor? Isso é questão de gosto. Eu prefiro ficar com as mãos livres. Amém. Melhorou. O imperativo divino está contido nas palavras era-lhe necessário. É que o ministério de Jesus teria de incluir um aspecto mais universal. Vamos, antes de falarmos sobre era-lhe necessário, considerar o imperativo divino. O Espírito guia. A igreja que deseja ser guiada pelo Espírito Santo deve entender
que quem dirige a sua vida, quem dirige a espiritualidade da igreja, a administração da igreja é o Espírito. O ministério de Jesus exigiu que ele visitasse Samaria. Primeira coisa que a gente vai considerar neste imperativo divino é que a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A vontade divina segue-se um plano divino, racional e benéfico. Não existe sorte. No contexto cristão evangélico, não existe esse ponto. Foi sorte. O caos que porventura possa acontecer é apenas temporário. Porque o propósito de Deus é bem definido. Existe início, meio e fim. Deus faz a obra completa. Então, perceba que a sua vida pode, por alguns momentos, estar passando por um momento de caos que é temporário. Não é o fim. Calma. O fim é glorioso. Amém? A vontade divina ignorou as condições caóticas e imorais criadas pelos homens. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no detalhe do era-lhe necessário passar por Samaria. Você tem que entender que na sua vida existe uma vontade divina. Nada é por acaso. Por mais que nós, como homens, criemos condições caóticas, imorais, por mais que nós, enquanto homens, deixemos ódio religioso, deixemos sentimentos danosos controlar nossas vidas, Jesus não deixará que estas coisas desviem a vontade dele ser realizada em nossa vida. Amém, igreja? Desse modo, naquele contexto de Samaria, ficou demonstrada a universalidade da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não é restrita para um grupo especial de pessoas, mas esta mensagem, ela é universal. Todos os homens têm um destino especial e distinto, alicerçado sobre o caráter individual. Não estou falando de predestino, não estou falando de destino. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, em 1 Timóteo 2,4, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Logo, cada um de nós aqui, na perspectiva divina, tem algo maravilhoso a ser recebido. E isto vem do Senhor. O livro de Atos mostra que os primeiros missionários cristãos deram prosseguimento à missão messiânica. Portanto, também operava neles o imperativo divino. Eu fico maravilhado quando eu leio na Bíblia a maneira como Deus conduziu soberanamente a história. Como Ele permitiu usar pessoas que não faziam parte do contexto judaico. Deus usou nações pagãs para repreender o seu povo.
Deus usou até uma mula para colocar o homem na direção correta. Deus, ele tem propósitos definidos. Eu quero mostrar no mapa, por favor, Mônica, o mapa, só para vocês entenderem. Aqui embaixo na Judéia, o cursor vai passar em cima ali. Nós ensaiamos lá, espero que dê certo agora. Aqui na Judéia, no sul da Palestina, nos tempos de Jesus. Cadê o cursorzinho? Aí, aqui embaixo. Aí, Judéia. Está vendo ali o cursor? Judéia. Normalmente os judeus, para subirem para a Galileia, no norte, eles transitavam ao redor do Mar Morto. Para subir lá para a Galileia, eles vinham por aqui. Pega assim a sua direita aqui, Massada, isso aqui. Eles vinham por aqui pela Pérea, atravessavam toda a Pérea e subiam ali em Decápolis para chegar em Cafarnaum e na Galileia. Esse era o trajeto que o judeu fazia para subir da Judéia para a Galileia. Diz o texto que Jesus saiu da Judéia e era necessário passar por Samaria. É a partir daqui que eu quero trabalhar com vocês, obrigado, Mônica, a ideia da necessidade de entendermos essa expressão. E era-lhe necessário passar por Samaria. E eu quero trazer para nós, Pieba, algumas coisas que serão necessárias para nós. E queremos usar esse contexto histórico dos samaritanos para aplicar em nossas vidas, para que o objetivo seja alcançado. E qual é o objetivo? Qual o propósito? Que Deus seja louvado e glorificado na vida da igreja. Os judeus extremamente sensíveis, como eram, evitavam atravessar a província de Samaria, preferindo, como já disse, passar pela Pérea. Mas muitos galileus, sendo eles de raça mista, não se prestavam a tais inconveniências. Não obstante, os sentimentos se esquentavam e os assaltos e assassínio e violência eram comuns na Samaria, porquanto bandos de ladrões se aproveitavam dos judeus que subiam a Jerusalém para uma festa religiosa ou outra qualquer necessidade de viagem. Os samaritanos, eles eram perversos. A gente vai entender daqui a pouco por que essa perversidade. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, em Lucas 9. A partir do versículo 51. Quando da rejeição do Filho do Homem pelos homens e rejeitado pelos samaritanos. Vamos ler a partir do versículo 51. Acompanhe, por favor, a leitura enquanto o pastor faz a leitura. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de que decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
e seguiram para outra aldeia. O que os homens, discípulos de Jesus, oraram? Vamos orar para descer fogo e consumir essa raça. Motivados por algo que era histórico, a rejeição dos samaritanos pelos judeus e judeus por samaritanos, trazendo para a realidade da igreja hoje. É possível que um crente não ore ao Senhor assim pedindo, vamos pedir, Senhor, para descer fogo, porque a oração, a fé é pequena. Mas existem situações na vida da igreja contemporânea que o desejo de alguns membros é que tais pessoas que se opõem ao seu ponto de vista, à sua visão, é que estas pessoas sejam também destruídas. Eu não estou pregando algo irreal. Eu estou falando de fato que a igreja hoje vive. E eu não estou falando só especificamente da igreja Pieba, mas da igreja de Jesus na terra. Os samaritanos faziam parte do povo de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas a simples rejeição dos samaritanos por aqueles que foram de antemão àquela aldeia e recebendo a rejeição, Tiago e João perguntam ao Senhor: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles não tinham compreendido ainda a verdadeira mensagem cristã. E eu creio que nós, igreja contemporânea, ainda não entendemos o papel do cristianismo nos dias atuais. Creio que nós, enquanto igreja, estamos aquém daquilo que Deus deseja de nós. Esse texto ilustra quanta falta de hospitalidade era conferida aos peregrinos religiosos como estes. E nesse caso, ao próprio Jesus e aos discípulos. Vamos entender as razões para esses sentimentos. Samaria e os samaritanos, quem são? Província de Samaria. O chamado Reino do Norte, quando houve a divisão do reino de Davi, de Salomão, o reino dos judeus, houve a divisão. E o reino do norte compunha-se de 10 tribos. Após a divisão do reino de Israel, e passou a ser conhecido como Samaria. A área incorporava a área central da Palestina, como nós vimos no mapa. Ali, naquela parte central, entre Judeia e Galileia, era a região de Samaria. No ano 63, antes de Cristo, essa região caiu sob o domínio dos romanos e Pompeu a incluiu na província da Síria. Herodes o Grande e subsequentemente Arquelau, seu filho, governaram essa região. E no ano 6 depois de Cristo, foi posta sob um procurador romano, sendo esta sua condição quando Jesus ministrou na região. Bom número de localidades antigas tem sido identificado pelos arqueólogos, tal como o muro erigido em volta da principal cidade da região, chamada de Sebaste, moderna Sebastie.
Herodes também construiu um grande templo ali, em honra ao imperador Augusto, o qual já foi escavado. Um espaçoso estágio também tem sido desenterrado ali. A cidade de Samaria, modernamente chamada de Sebastie, chega pela primeira vez ao nosso conhecimento ao ser edificada por Onri, para ser a capital do reino nortista de Israel. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis, capítulo 16. Primeiro Reis 16, 23 e 24 diz assim: No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. E este monte e essa cidade continuou ocupando essa posição até ser capturada por Salmaneser em 721 a.C., após a deportação das 10 tribos. Esaradom, o rei que governava na época, leia comigo Esdras, por favor. Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 10. Esdras 4, 2 e 10. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Versículo de número 10. E outros povos que o grande e afamado Anaspar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Segundo era costumeiro entre os monarcas orientais, trouxe uma raça mista da Babilônia, de Cutá, de Amate e de Sefarvaim. Você vai ver isso junto comigo também em 2 Reis, capítulo 17. Versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Vamos ler o restante para você entender algo interessante que aconteceu naquela época. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra.
Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Versículo 41. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos, e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Deu para os irmãos entenderem até aqui por que existia essa dificuldade de aceitação dos samaritanos? Eles foram levados para aquela região a fim de ocupá-la. Aquela região que fora deixada quase inteiramente despovoada. E assim os samaritanos descendiam desta gente, embora com grande probabilidade houvesse pesada mistura com o sangue judaico. Essas circunstâncias têm dado origem às duas interpretações diversas quanto à raça daquele povo. A maioria dos estudiosos acredita que os samaritanos eram uma raça mista, gentios e judeus, mas há outros que consideram-nos de pura descendência gentílica e que posteriormente aceitaram certas características religiosas dos judeus, tais como a circuncisão, a adoração a Jeová e as esperanças messiânicas. A gente viu que o povo não sabia adorar como convinha, então eles pediram alguém para lhes ensinar, e eles foram enviados. Só que a gente vê no versículo 41 que aquelas nações temiam o Senhor e serviam ao mesmo tempo as suas próprias imagens de escultura. Seja qual for, o fato é que eram uma raça mestiça, dotada de uma cultura e de uma religião híbrida, ou originária do cruzamento de espécies. Suas ações, indubitavelmente, provocavam a indignação tanto dos judeus como dos gentios. Porquanto, por essa altura, os samaritanos se tinham tornado radicais e violentos. Por essa razão, muitos povos gentílicos, e não somente os judeus, procuravam evitá-los, tendo desenvolvido fortes preconceitos contra eles. Não era só uma briguinha. Isso é histórico. 700 anos antes de Jesus. E de repente você pode estar perguntando: o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso traz de importância para a minha vida? Eu quero trabalhar com vocês, queridos, algumas coisas que podemos contextualizar e podemos aplicar para que não cometamos as mesmas falhas. E a gente vai ver algo interessante, que o próprio Jesus usa a característica samaritana para mostrar ao povo a necessidade de se pregar o Evangelho. Pelas razões acima aduzidas, trazidas, apresentadas, por diversas vezes nos Evangelhos, os samaritanos são usados como exemplos de quão verdadeiramente a religião revelada pode transformar o coração de um pecador. Os samaritanos eram desprezados, mas essas informações trazidas até aqui vai nos mostrar, e alguns textos que nós vamos compartilhar com vocês nesta noite, trarão à nossa mente o entendimento maravilhoso de como Deus pode usar
Os samaritanos, eles que eram desprezados, eles que eram uma raça não bem-vinda ao meio judaico. Quando a religião, o religare, a palavra religião vem do latim religare, ligar o homem com Deus, o homem que está separado das promessas divinas, da aliança de Jesus Cristo. Quando essa religião ela é vivida de forma autêntica e verdadeira, pode transformar a vida do coração, inclusive de um samaritano. Se consegue transformar a vida de um samaritano, como nós vamos ver na sequência, pode transformar qualquer indivíduo, fazendo dele uma nova criatura. Pois se tal modificação podia ocorrer com os samaritanos, então nenhum judeu ou gentil poderia desacreditar do que o Espírito Santo pode fazer no coração e na vida de um homem. E agora eu uso este exemplo para mostrar por que a nós homens foi confiado a transmissão do Evangelho. Quando alguém do nosso círculo de amizade olha para nós e agora convertidos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nos conhecia antes de Jesus e agora tendo uma vida diferente, eles pensam, se Deus fez isso com ele, pode fazer comigo também. Você já parou para pensar nisso? Exatamente o que Cristo quis usar no uso desta parte de homens chamados samaritanos. Quando os seus amigos olham para você, Guilherme, Aline, Gustavo, Carlos, Creudete, Salete, Geraldo, Fernanda, quando esses homens, amigos do passado, amigas do passado, olham para você convertido, vivendo uma nova vida, eles se enchem de esperança e podem dizer, se Cristo salvou eles, tem jeito para mim. E é isto que Jesus quer que nós, como igreja, consigamos transmitir para as pessoas. Por exemplo, pode-se examinar a narrativa do bom samaritano, o verdadeiro próximo, que exemplificou o amor que se deve ter pelos nossos semelhantes. Vamos ver em Lucas 10, por favor. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores. Lembra do contexto que eu falei? Como os samaritanos tratavam aqueles que eram viajantes para as suas romarias ou as suas festas religiosas, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote,
por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Passa, diz a Bíblia, um sacerdote judeu, que, segundo o que a gente sabe, era aquele homem que buscava Deus, fervoroso, que fazia o que estava estabelecido na lei e nos profetas. O que ele se faz? Passa de largo. Depois o levita, aquele que conduzia o povo à adoração, que levava o povo para perto de Deus, e ele passa de largo. O samaritano, aquele que não era bem visto, segue perto. Diz o texto, seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Ele investiu dinheiro, tempo, ele parou. Ele não olhou as coisas que ele precisava fazer. Ele estava em viagem, ele estava a caminho. Mas ele coloca aquele homem no seu próprio animal, o leva a uma hospedaria, deixa ali dinheiro e fala: cuida dele. E se o Senhor gastar mais, eu vou te devolver quando eu voltar. Quem foi o próximo? O samaritano. Aquele que, segundo a tradição, não era bem visto. Foi ele que cuidou. O trecho de Lucas 17, por favor, abra a sua Bíblia. 17. Versículo 11. Também registra o fato de que foi um leproso samaritano e não um judeu que voltou para agradecer a Jesus Cristo por causa de sua cura miraculosa. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Veja bem, irmãos, outra vez, Jesus rompe o preconceito e passa pelo meio de Samaria. E diz o texto que ao entrar em uma aldeia, sai ao encontro de Jesus 10 leprosos que de longe gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Este próprio capítulo de João 4, que nós estamos lendo e estudando hoje, percebemos uma narrativa a partir do versículo 39. João 4, a partir do 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus,
pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O 8º capítulo do livro de Atos registra igualmente a conversão de elementos samaritanos por meio do ministério da igreja cristã primitiva. E tomamos a posição de que o terreno para isso fora preparado pelo ministério anterior de Jesus naquelas regiões. É interessante observarmos que foi de Samaria que procedeu Simão Mago, um dos primeiros a trazer corrupção ao cristianismo, oferecendo dinheiro para que ele também recebesse o dom de impor as mãos e as pessoas ali receberem o dom espiritual ou falarem em línguas ou receberem o Espírito Santo de Deus. Mediante tudo isso que ocorreu, também temos que dizer que foi dali que saiu Justino Mártir, o feroz apologista da fé cristã. De onde veio isso tudo, gente? De um povo que era discriminado. E muitas vezes nós discriminamos. E era necessário passar por Samaria. Em escala bem menor. Nós não podemos deixar acontecer no nosso meio a mesma coisa. Desta porta até o bebedouro tem um corredor estreito. É necessário passar por Samaria. Mas no caminho nós encontramos pessoas indesejáveis. E às vezes recusamos olhar para a face dela ou face dele. Damos ou criamos desculpas. Olhamos para o chão na esperança do fulano passar logo, porque eu não quero olhar para a cara dele e nem para a cara dela. Se fulano dirige tal ministério, eu não estou nem aí, não vou participar. Enquanto fulano, ciclano ou beltrano estiver à frente de determinado ministério ou de determinada atividade na igreja, não conte comigo. Eu sou bom demais. Não me misturo com os samaritanos. Estou no mercado, ou na loja, ou na rua, passando, vejo um irmão, finjo que não vejo. Tenho vergonha? Ou sou tímido? Não sei o que vai na sua cabeça. O texto está falando de coisas mais sérias, de contextos históricos, religiosos, que Jesus passa por cima. 2 textos nós lemos hoje que Jesus passou pelo meio de Samaria, porque era necessário, porque ali existia uma mulher discriminada. Não só pelo fato de ser samaritana, mas pelo fato de ser mulher. E o espanto, quando Jesus se dirige a ela e pede água, diz o texto que Jesus estava com sede. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6.
Se no horário romano, 6 horas da tarde. Se no horário judaico, meio-dia. Creio que pela probabilidade, mais provável à luz dos detalhes do capítulo, ser meio-dia. E diz o texto: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus se dirigiu à pessoa discriminada. A reação daquela mulher, diz o versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses está escrito: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não é só se dar. Você viu, eu narrei para você qual é o fundo, o pano de fundo histórico, porque eles não se relacionavam. O primordial era a mistura racial dos samaritanos, que era depreciada pelos judeus de Jerusalém. O que está fazendo com que a igreja morra a cada dia são questões tolas, pequenas, absurdas, que não devem existir dentro da igreja. São incompatibilidades, não tem uma afinidade. Você foi lavado e redimido pelo único sangue de Jesus Cristo. Não é admissível que dentro de um contexto tão pequeno, de uma igreja tão pequena como a nossa, que haja esse tipo de coisa. É necessário, igreja, que passemos pelo meio do preconceito em nome de Jesus. É necessário que atravessemos, que deixemos o orgulho de lado, que deixemos a nossa vontade de lado e hajamos como Jesus agiu. Foi necessário passar pelo meio. Ele foi lá, ele não foi pela Pérea, ele não foi pelo Mar Morto, ele foi pelo meio, porque ali existiam pessoas que precisavam ouvir de Jesus. E a partir daquela mulher samaritana, o evangelho chegou aos samaritanos, como a gente vê na narrativa bíblica, a partir do versículo 39. O pastor não ficará mais só pregando do púlpito. O que a igreja tem que fazer? Se alguns achavam que o pastor é radical até aqui, daqui para frente vai ser mais radical, porque eu vou chamar você, que não fala com fulano, no gabinete, e vamos acertar os ponteiros aí. Vamos conversar. Não pode existir isso na igreja de Cristo. E quem é o exemplo? Jesus nos ensina isso. Amém, igreja? Não posso mais deixar acontecer isso dentro da igreja. Não podemos deixar que o diabo, que é o nosso adversário segundo a Bíblia, venha jogar no nosso coração sentimentos de ódio, ressentimento, de mágoa. Pessoas que, pelo fato de não compreenderem ou não aceitarem a postura pastoral em alguns pontos, não querem se relacionar com o pastor e nem falar com o pastor e nem mais assistir culto. Se a pessoa vem para assistir culto, está errada. Ela vem para prestar culto a Deus. E o que nós precisamos urgentemente, se a gente quer uma igreja que agrade a Deus, é necessário passar pelo meio de Samaria. É necessário passar por cima de preconceitos. É necessário que vivamos o Evangelho de Jesus.
A água que Jesus dá, como nós cantamos, a Bíblia diz que aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Sede representa aqui uma necessidade orgânica. E falando de corpo, nós, igreja, somos um corpo. E segundo a medicina, a água é necessária para a manutenção da vida e do corpo. E nós temos que beber da água que Cristo dá, para que tenhamos saúde espiritual. Queridos, após as deportações, a Samaria passou a ser ordinariamente considerada como uma região estrangeira. E os judeus da Judéia referiam-se aos seus habitantes pelo nome de cuteanos, sob a influência de certo sacerdote de Israel, enviado pelo rei da Síria. Nós já lemos o texto. A Síria tornara-se os samaritanos adoradores de Jeová. Nós vimos isso lá no texto de 2 Reis 7:41. E então, quando da volta de Judá e Benjamim de seu cativeiro, procuravam ser aceitos como correligionários dos judeus, para participarem juntamente com estes da reconstrução do templo e dessa forma obter iguais privilégios como adoradores em seus átrios. Mas esta reivindicação lhes foi negada, e os samaritanos em Revide, guiados por Manassés em 650 a.C., sacerdote que foi expulso de Jerusalém por Noemias, por haver casado ilegalmente com a filha de Sambalate, o Horonita. Isso está em Neemias 13:28. Obtiveram permissão do rei persa Dario Noto de erigir um templo no Monte Gerizim. Por isso que a mulher samaritana diz, no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela fala no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Havia aquela briga, aquela guerra, onde deve ser adorado. O fato é que quem deve ser adorado é Deus. Não importa o lugar. A sua vida foi resgatada, diz a Bíblia em 1 Pedro 2,9, a fim de que você proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E através de uma vida de adorador, uma vida de adoração, Deus te chama, meu querido, em nome de Jesus, para ser um verdadeiro adorador. Semana que vem a gente segue com alguns detalhes históricos deste texto e vamos falar mais precisamente desta água. Como que acontece isso na nossa vida? Eu quero pedir encarecidamente, em nome de Jesus, que no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Do que depender da tua ação, da tua vida, ande mais uma milha, vá mais adiante, imite a Jesus, passa pelo meio de Samaria, e o nome de Jesus seja glorificado. Que para tanto o Senhor nos abençoe.